Então, como que você forma interesse? Vamos pegar aqui jovens, crianças, por exemplo, para o cinema nacional. Você forma a partir de onde? É a partir da TV, né, que ainda é um meio que mesmo de forma desfragmentada chega, é a partir do TikTok. Aqui a gente está falando até de uma mudança de comunicação também, né? O audiovisual significa, no PIB brasileiro, 0,5%. E parece um número pequeno, mas esse número é superior à indústria farmacêutica, à indústria automobilística e à indústria de tecnologia. Então, a gente está falando de uma fatia relevante do PIB brasileiro, né? É um setor que gera e movimenta muita renda. O que é fazer teatro? O que é ser ator? Que não é só estar na televisão, que existe uma engenharia muito grande que possibilita, por exemplo, para os jovens uma formação em que eu posso trabalhar também com cenário, com figurino, com luz, com uma série de fatores que existe na indústria e que a gente não tem. Olá pessoal, eu sou o Pacete, bem-vindos a mais um episódio do Habitability, um podcast e videocast oferecido pela MRV & Co, que eu tenho o prazer aqui de estar conduzindo já, acho que 3 anos, hein? Eu tô fazendo as contas aqui, estamos indo para o 3º ano, muito feliz. São vários temas que estão conectados aqui com inovação, tecnologia, o lado social, mas sobretudo repensar a forma como a gente vive, a forma como a gente habita e pensar no presente e futuro. E hoje o nosso tema, ele é só pelos bastidores, que a gente já sabe que o tema é bom, que o tema é quente. A gente vai falar sobre cinema, sobre teatro, a relação com a cidade. E temos aqui muito bem representados cinema e teatro. Primeiro a Júlia Galego, é produtora executiva no DOC SP e está aqui pra gente para falar de cinema. Júlia, bem-vinda e obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, pelo espaço. E o Gabriel Fontoura Mota é ator, educador e embaixador do Desafio LED da TV Globo e vai trazer uma perspectiva aqui sobre o teatro também. Bem-vindo, querido. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu quero também parabenizar, enfim, por essa oportunidade de a gente falar sobre teatro, sobre cinema, no mundo de hoje, no que a gente vê na TV, então só gratidão, de verdade. E a gente agradece a abertura e a agenda de vocês para trazer esse tema para um público diferente, né? Eu diria que, na verdade, todos nós estamos relacionados com a arte, mas é um público diferente. A gente fala muito para arquitetos, engenheiros, estudantes, e acho que vai ajudar muito para a gente até trazer novos repertórios aqui. Júlia, dá um contexto pra gente do que você faz hoje, essa tua relação com o cinema, como você discute e trabalha o cinema hoje e o que é também DOC SP. Uhum. Bom, originalmente, assim, eu comecei no cinema como assistente de direção, e aí depois fui enveredando para produção e depois para produção executiva. Sempre tive mais proximidade com documentário, que sempre me interessou, e partindo de uma inquietação pessoal, sempre me quis buscar entender como que funciona o acesso ao cinema. Porque eu cresci numa cidade muito pequena no interior, que não tem cinema, e aí vim para São Paulo estudar cinema, e na faculdade eu me dei conta desse meu perfil. Uma pessoa que não cresceu com o hábito de ir ao cinema e que quis ingressar, né, nessa profissão. Então sempre foi uma vontade, uma inquietação pessoal, entender esse mercado, o funcionamento e as possibilidades, né, de ampliação de acesso mesmo. E entender esse contexto Brasil de acesso ao cinema e às artes de uma forma geral. Então, por conta disso, aí eu busquei trabalhar com distribuição. Tive durante um pouco mais de 2 anos à frente da área de produção da Vitrine Filmes, que é uma distribuidora muito voltada para o cinema autoral, cinema independente brasileiro. E foi uma oportunidade incrível de entender, né, os meandros desse mercado, as possibilidades de janela, as negociações. E hoje em dia trabalho no DOC SP, que é uma organização voltada para o fomento e fortalecimento da comunidade de documentaristas brasileiros. E aí a gente trabalha em algumas frentes, tem alguns programas e eventos. O principal deles é o Encontro Internacional de Documentário, que acontece anualmente há 10 anos, e é um evento de mercado, é um evento voltado para quem produz documentário. Então a gente tem laboratórios, seminários, rodadas de negócio, exibição também com foco em discussão, né, do fazer documental. E a gente também promove
ações para internacionalização do que é produzido no Brasil. Então, a gente organiza delegações que vão para fora em outros eventos de mercado e, enfim, mais ou menos isso. Tem dois lados interessantes aqui que eu vejo na tua carreira. Primeiro, o fazer mesmo, né? O que você falou, essa experiência ali dos bastidores, do fazer, e depois o lado de negócios também, né? Você mencionou o termo janela, é um termo muito característico, né? Do mercado em si. Essa junção ela é muito interessante. E claro que a palavra acesso, que apareceu muitas vezes aqui na sua fala, a gente vai voltar muito nela. Mas eu tenho uma curiosidade, você mencionou que não tinha cinema na tua cidade, né? O que você perdeu por não ter tido esse contato com o cinema, talvez um pouquinho antes, assim, na tua formação? Você consegue enxergar algo que você perdeu? Olha, eu acho que eu sinto, né, que eu, enquanto indivíduo, talvez tenha demorado muito mais tempo a me entender em termos identitários, sabe? Poder me ver na tela foi uma coisa que tardou, e acho que hoje a gente trabalha muito em prol disso, né? Que a gente se veja mais nas telas. Então, eu acho que o impacto, ele parte primeiro desse lugar mais pessoal, né? De desenvolvimento pessoal mesmo, de poder refletir, se entender dentro de uma sociedade. Eu acho que isso demorou a acontecer para mim. E quando você tem acesso às artes desde cedo, isso é um processo que acontece antes, e isso enriquece toda a sua experiência de vida, né? E profissionalmente eu diria que eu sou super um ponto fora da curva, porque é muito raro pessoas que crescem nesse contexto de não ter muito contato com as artes terem vontade de trabalhar com isso. Então também a gente está falando de é possível fazer essa análise, né, de mercado de trabalho, que as possibilidades acabam sendo reduzidas quando você tem menos conhecimento, menos oportunidade de ver possibilidades, né? Do que se trabalhar. Aqui é o lado prático do que você falou de acesso, né? Olha o impacto que isso tem numa formação. Exato. E aí, Gabriel, agora um pouco de você, assim, daqui a pouco a gente volta especificamente para falar do teatro de uma outra forma, mas me conta um pouco de você, assim, como que Porto Alegre, São Paulo, teatro, como que foi essa trajetória? Então, eu fico feliz de escutar a Júlia e me identificar com esse espaço da gente estar isolado do meio artístico, né? Principalmente quando a gente vai ver nos programas de televisão, enfim, entrevistas, é muito distante, principalmente de Porto Alegre, mas também da minha família. Enfim, eu sou com muitos da torcida do Flamengo, eu não tenho pai, enfim, na minha identidade, e a minha mãe tem esclerose múltipla. Ela, professora do estado, ela sempre me colocou, claro, com pouca grana, mas ela conseguia comigo as bolsas nas escolas particulares, então eu tava naqueles ambientes, mas eu não tava indo para Bariloche, eu não tava, enfim, frequentando o que a galera com grana fazia. Apesar deles terem dinheiro, uma coisa a gente se conectava. Nessas escolas particulares, eu estou falando de uma perspectiva de 2008, 2007, 2009, ninguém falava a palavra teatro. E sim, escolas particulares que poderiam levar as pessoas ao teatro, tudo isso. Então, esse espaço, quando eu me interessei por fazer teatro, quando eu me interessei por fazer televisão, porque no 8º ano do Fundamental teve um professor que dava teatro, e eu também vou falar um pouquinho depois sobre a BNCC, esse espaço da gente ter teatro no colégio, ter cinema no colégio. Eu pensei, nossa, eu tava fazendo uma peça dos Três Mosqueteiros, eu era D'Artagnan, e eu lembro que eu caí no chão, assim, suando, e eu pensei, nossa, isso é legal, além de jogar bola. Bom, já que eu não vou ser jogador, eu posso ser ator. E aí eu vi aquilo como profissão, e eu pensei, isso existe, isso é uma profissão, e aí eu posso ir atrás disso. Consequentemente, eu penso que o que eu faço hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, nesse espaço que eu estou muito feliz de estar aqui, porque você falou dos empresários, de pessoas de outros lugares que não são das artes, é justamente na minha tentativa de explicar, por exemplo, para minha família ou para os meus colegas da minha origem, o que é fazer teatro, o que é ser ator, que não é só estar na televisão, que existe uma engenharia muito grande que possibilita, por exemplo, para os jovens uma formação em que eu posso trabalhar também com cenário, com figurino, com luz, com uma série de fatores que existe na indústria e que a gente não tem. Por mais que eu não vou, enfim, trazer os números aqui de quantos teatros tem em Porto Alegre, não tem, mas o que a gente está pensando nesse
nessa humanização que as artes trazem, seja do cinema, no teatro, nas artes visuais, na dança, na música, no circo, que, querendo ou não, acaba ficando muito afastado, tirando o eixo do Sudeste. Então, para a gente fazer esse esforço de chegar nos espaços, também tem o lugar de como que a gente vai compartilhar com o núcleo que a gente vem que não pensa arte. Mas desse acesso que a gente vai pensar também do afastamento do Sudeste, seja no Norte, no Nordeste, no Sul, que infelizmente a política pública não chega, então não se tem incentivo, não se tem os festivais, não se tem os teatros e a performance. Eu tô aqui na Praça Roosevelt, eu vejo toda hora uma performance, no Minhocão tem teatro, tem cinema, isso não tem nos lugares. Aproveitar que você mencionou Roosevelt e falando de São Paulo, como que foi o teu acesso ao consumo de teatro, né? E aí, fazendo até um paralelo com a pergunta que eu fiz pra Júlia, assim, demorou, não demorou? Que consumo era esse? Ou seja, em outras palavras, como que o teatro te formou também? Eu também não tive esse lugar de ir ao teatro quando criança. E fui querer ir ao teatro depois que eu comecei a fazer teatro. Então, tá nesse espaço da gente receber esse presente, desse insight de poder ter tido um professor no 8º ano que deu teatro, e aí eu fiz e pensei nisso, e por isso que eu trabalho nesse espaço com não atores. O que eu tô trazendo hoje, principalmente do que eu vivenciei na pandemia, eu fazia teatro, enfim, estava trabalhando até a pandemia, chegou a pandemia, enfim, eu me inscrevi no mestrado e fui para Campinas. E tá nesse espaço de poder mostrar para o advogado que teatro é legal, que ele pode fomentar o teatro, consequentemente comprar um ingresso e ir no teatro, falar para o empresário que se eu quero um patrocínio, se eu quero um apoio, eu preciso comunicar. Então, o que eu penso é tentar acessar esses núcleos que não fazem teatro, mas que conseguem usar do teatro para soft skills, como na Forbes ou como em outros lugares, que eu consiga me movimentar com o teatro para me comunicar. Né? Acho que também aqui, a palavra acesso aqui, e eu acho que está muito claro essa necessidade do ecossistema da indústria como um todo de se abrir também e de se conectar com outros segmentos. Isso está muito claro. E é interessante também a perspectiva que você traz de mostrar que é uma profissão como todas as outras, Exato. né? E depois eu vou entrar um pouquinho mais nisso, de por que a gente tem ainda algumas barreiras e algumas diferenças quando a gente fala do cinema, do teatro, da arte como um todo. E aí, Ju, voltando um pouco pro aspecto, você fez uma provocação quando a gente estava combinando aqui o papo, que é de qual cinema a gente tá falando, de qual cinema a gente vai falar, de qual teatro a gente vai falar. E aí eu queria que você trouxesse essa perspectiva, né? Aqui, nesse momento, essa conversa, quando a gente coloca acesso, quando a gente coloca cidades, de que cinema a gente tá falando? Eu acho que é importante pra gente se localizar, né? Que a gente tá falando de Brasil e acesso ao cinema. Então, tem uns números que eu acho que ajudam a gente a pensar. Então, para a gente ter ideia, no Brasil todo, a gente tem 3.500 salas de cinema. Isso significa que, para cada sala de cinema, a gente tem mais ou menos 60 mil habitantes. Aqui a gente está considerando tudo. O cinema que está no shopping, o cinema que está na cinema rua, na rua, tudo. Isso. Mas, atualmente, 90% das salas de cinemas estão dentro dos shoppings. 90%. 90%. Então, também tem um processo histórico que a gente pode observar, né? Olhando para a cidade de São Paulo como um exemplo, porque sim é onde tá a maior concentração de salas de cinema, né? Há algumas décadas atrás, a gente tinha muitas salas de cinema de rua. E isso foi se perdendo e o contexto que a gente tem hoje é esse. 90% das salas estão dentro dos shoppings. E isso reflete muito as mudanças de hábito, né? As mudanças de relação com as cidades e também qual é o público, né? Que chega até o cinema, porque a gente sabe que o shopping não é um ambiente amigável para todas as pessoas, também tem isso, né? Então, acho que é importante a gente pensar nesses números, porque vamos imaginar que uma sala de cinema tem, em média, 100 lugares. A gente está falando que para cada 100 lugares a gente tem 60 mil pessoas. Isso é um número muito baixo. Para a gente ter ideia de ordem de grandeza, nos Estados Unidos, se a gente faz essa mesma conta, né, essa mesma relação, eles têm 10 vezes o número de salas. E isso a gente pode entender como um projeto de fortalecimento desse setor, né? Porque a gente está falando Brasil ou Estados Unidos, a gente está falando de países que têm uma população muito grande, então um potencial consumidor muito grande. No caso do cinema, a gente não alcança esse potencial consumidor.
A gente também consegue ver nos relatórios anuais que a gente tem do Observatório de Cinema e Audiovisual que o market share é muito desequilibrado. A maior parte do consumo é de filmes internacionais. E muitas vezes é feita uma análise rasa, né, de oferta e demanda. As pessoas não querem assistir filme nacional. Mas se a gente para e observa os processos históricos em outros países e as políticas que foram aplicadas para fortalecimento desse setor, é muito claro que é necessário que haja um projeto para que isso aconteça. Hoje no Brasil existem projetos, existem tentativas. Qual que é esse contexto de conseguir quebrar um pouco dessa lógica de oferta e demanda e fortalecer o cinema nacional, sobretudo? A gente tem principalmente as leis de cota de telas, que a gente tem a lei de cota de tela para cinema, para salas, né? A lei de cota de tela para TV paga, e está se discutindo agora a regularização dos streamings. Essas leis, elas basicamente definem parâmetros, né? Então, vamos falar das salas. Existe um mínimo de dias por ano em que precisa ter um filme brasileiro em cartaz nas salas, e aí tem alguns outros parâmetros em relação ao horário dessas sessões, por exemplo. Porque no passado a gente tinha a lei de cota, mas que não especificava horário, e aí muitos exibidores mantinham os filmes nacionais em horários que as pessoas não vão ao cinema. E aí também não se alcançava público e, enfim. Acho que as leis de cotas, elas são um ótimo exemplo dessa construção, mas tem muitas outras ações necessárias, voltadas principalmente para formação de público. Acho que esse é o nosso... Esse é um ponto que eu já entro aqui, eu vou falar com o Gabriel do teatro, mas eu já entro aqui porque acho que são várias frentes ao mesmo tempo, né? Tem a frente de você trabalhar a indústria como um todo, mas e aí? E a formação para que as pessoas também gostem do cinema nacional, né? Tem uma questão de educação, eu já volto aqui. Gabriel, comparando um pouco a realidade do teatro agora, claro, tem muita diferença, mas parece que tem desafios em comum também, não tem? É muita conexão, né? Eu só quero trazer que a BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular, em 2017 ela transforma o teatro como uma unidade temática dentro do ensino. Isso está dentro do componente curricular arte, que está dentro da área de conhecimento linguagens. Então, quando a gente fala de formação de espectadores, formação de plateias, tem um professor da UDESC, o Flávio Desgranges, ele também utiliza esse conceito, como muitas pessoas. A gente está pensando também nessa formação de que público que está indo, né? Tanto no teatro quanto no cinema. Eu lembro que em 2019 eu tive um prazer muito grande de assistir, até conversei com a Júlia, o Bacurau, que é o filme muito interessante, e foi na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, e eu lembro que nas salas do Bacurau, enfim, tinham pessoas que eu conhecia das artes. Então, se eu, quando não tinha grana, e não tenho ainda, mas não fazia teatro, e comecei a fazer teatro, e assistir teatro, porque, enfim, estava fazendo teatro, eu penso que público é esse, e aí eu nem vou comparar a gente com qualquer país que a gente olha para cima, né, Europa, o Norte, e os Estados Unidos, porque a gente vai falar de dólar, de euro e de real. Tem muitas. Tá claro que tem muitas frentes aqui. Tem a frente do público, tem a frente do que está sendo produzido, e aqui não é discutir qualidade e quantidade, eu acho que essa conversa ela passa muito longe do que a gente está falando aqui, é muito mais complexo do que isso. Vocês me fizeram lembrar agora, e aí eu volto, Júlia, para falar da formação do público. E vocês me fizeram me lembrar algo muito pessoal, que para quem não é aqui de São Paulo, eu sempre me dou como exemplo, mas eu sou da periferia de São Paulo, moro em Osasco, fica mais ou menos uns 23 quilômetros da região central. Imagina, para um garoto, o desafio de fazer esse movimento. E eu lembro que a minha formação de consumir teatro foi no Teatro do SESI, na Avenida Paulista aqui, que ainda existe, e que naquela época não, ainda tem isso, ele tinha espetáculos de muita qualidade, de vários tipos, e você tinha uma janela ali que era gratuito, você vinha, claro, eu pegava fila, e foi isso que me trouxe eu não digo repertório, mas que me colocou em contato com o teatro. Mas imagina que para que isso acontecesse, olha o tanto de coisas que tem aqui, né? A gente tá falando de mobilidade, a gente tá falando de uma iniciativa que é de uma entidade ali que é privada, enfim, vocês me fizeram me lembrar desse contexto. Só para fechar aqui, Júlia, e
e para fechar também esse lado da formação do público. O Gabriel provoca muito no sentido também de acesso, de chegar às pessoas, né? Então, como que você forma interesse? Vamos pegar aqui jovens, crianças, por exemplo, para o cinema nacional. Você forma a partir de onde? É a partir da TV, né, que ainda é um meio que mesmo de forma desfragmentada chega, é a partir do TikTok. Aqui a gente está falando até de uma mudança de comunicação também, né? Uhum. Eu acho que, sim, o que eu observo é que, independente da plataforma, independente de onde está esse filme, é importante que a gente tenha acesso. Então, eu acho que se a gente está falando de Brasil, e isso significa contextos muito diversos, né? Contextos sociais muito diversos, eu acho que, como estratégia de formação de público, nesse momento não faria sentido a gente focar em uma janela, sabe? O que a gente precisa é fazer as pessoas irem ao cinema. Eu acho que é importante a gente ter diversificação. Então, por isso a necessidade de ter regulamentação de várias janelas. Então, é importante ter produção nacional na televisão paga, é importante ter produção nacional na televisão aberta, é importante ter nas salas de cinema, é importante ter nos streamings. E também tem um trabalho importante que já acontece, mas que também eu entendo que precisa ser visto de maneira mais estratégica, que é o trabalho do extra cinema. A gente chama de extra cinema as exibições que acontecem fora dessas janelas convencionais. Então, qualquer exibição que acontece num centro cultural, numa escola, numa biblioteca, isso é o extra cinema. Esse público, atualmente, ele não é contabilizado, porque é muito complexo, né? Não teria como contabilizar, porque a contagem de público é feita a partir dos registros nas salas de cinema, que são registradas na Ancine. Vale lembrar que o extra cinema, talvez não, para muitas pessoas é a única forma de acesso ao cinema. Exato. Então, a gente sabe, né, a gente conhece, se a gente parar pra pensar, iniciativas assim, né, tanto nas periferias como nas cidades pequenas, a gente sabe que, é verdade, rolou aquela exibição na praça, é verdade, na escola aquele dia passou um filme, e o extra cinema tem um papel muito importante, porque justamente em muitas cidades, e para ser mais específica, né, 41% das cidades brasileiras não tem cinema. E se a gente fala das regiões norte e nordeste, essa porcentagem ultrapassa 50%. Então é como se a gente estivesse falando que metade das cidades brasileiras não tem cinema. Então o extra cinema é muito importante para essa formação de público, que é basicamente a gente oportunizar essa experiência. Existe também um estudo que demonstra que as preferências de consumo em relação ao cinema, ao audiovisual, elas são definidas na infância. Então, se a gente torna o cinema nacional acessível para as faixas etárias da infância e da adolescência, a gente aumenta muito a probabilidade de ter um público cativo, um público adulto cativo, até o fim da sua vida. E então, é mais ou menos isso, né? Acho que a gente precisa de estratégias diversas e um pensamento sistêmico, porque a gente está falando, quando a gente fala de economia cultural, a gente está falando de valores de identidade, né? Valores simbólicos e também de toda uma cadeia produtiva. Então, tudo que a gente está falando, que eu falei até agora, está nesse lugar mais simbólico, né? Mais sutil. Mas quando a gente fala em estimular o consumo de um produto nacional, a gente está falando de geração de emprego e estímulo a toda uma cadeia. E a gente está falando de muitos empregos aqui. Muitos empregos. Tanto que pandemia e pós-pandemia a gente viu o tanto que o setor sofreu, as iniciativas que vieram depois, mas o quanto que o tanto de pessoas atingidas aqui. Só para complementar que o audiovisual significa, no PIB brasileiro, 0,5%. E parece um número pequeno, mas esse número é superior à indústria farmacêutica, à indústria automobilística e à indústria de tecnologia. Então, a gente está falando de uma fatia relevante do PIB brasileiro, né? É um setor que gera e movimenta muita renda. Só queria pegar o gancho do audiovisual. Em 2020, eu estava trabalhando na assistência social no bairro da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, que é a Zona Leste. Inclusive, é o bairro do autor
bastante conhecido, enfim, José Faleiro, de Os Supridores, Vila Sapo, e a gente entrou, eu trabalhava como educador social de teatro espanhol, e a gente entrou juntos, né, numa pandemia, e a assistência social ela não pode parar na pandemia, então a gente fazia aula de teatro com face shield, com máscara, com álcool gel, com crianças que nunca tinham feito teatro na vida e nunca tinha feito teatro numa pandemia, né? Veio a pandemia, a gente teve que, enfim, fazer teatro presencial, ir pra casa, mas a gente começou a atender algumas instituições, eu não sei como é que chama aqui em São Paulo, mas lá no Sul a gente chama de fase, mas enfim, que são jovens menores de idade que estão, enfim, privação de liberdade. Então, além deles estarem numa pandemia, eles estavam presos no lugar. E graças ao governo, enfim, da época, se possibilitou ter outros cursos também, de economias e tudo, para as pessoas que estavam nesses espaços, mas também teatro online. E 2 pessoas escolheram fazer teatro online. Eu convido, se vocês quiserem buscar, eu fiz um filme com eles de 1 minuto, chamado A Morte do Teatro. Eu nunca conhecia essas crianças, não sei se elas continuam lá, já tem mais de 18 anos, mas desse filme que a gente fez teatro online, a gente fez um filme de 1 minuto, eu consegui, junto com eles, a gente visualizar a questão de produção de, por exemplo, mandamos pro Festival do Minuto aqui de São Paulo, mandamos pro FET de BH. Então são crianças que estavam, enfim, presas no lugar, mas elas conseguiram não só visualizar esse espaço de, eu vou estar num festival de cinema, mas as palavras festival, cinema, teatro, ficaram na boca delas. E isso faz com que, por exemplo, num dia que foi a gravação do filme, no meio do espaço que a gente, enfim, sabe como que é, ou se não sabe, seria legal conhecer, botaram uma peruca. Eu não sei como que o menino conseguiu achar uma peruca num espaço como esse, mas ele usou uma peruca, porque ele lembrou do Félix, de uma novela que ele assistia da Globo. Então, eu penso, eu não sou do cinema, enfim, eu trabalho como ator no cinema, mas por necessidade, por a gente ver que tinha alguém ali interessado em fazer teatro, e por isso que eu falo de presença. Não é porque é online, não é porque é no TikTok que não tem presença. Isso é muito importante, porque mais pessoas conseguem transformar o seu fazer teatral, ou a sua arte, seja qual for, o slam, seja qual for, e para mandar para mais pessoas, para distribuir, como eu quero muito aqui. Eu fico pensando, eu quero muito que esse diálogo esteja no Kawaii, por exemplo, que é um espaço de um aplicativo que eu abro e vejo assim, o que tá passando na For You, e penso, tem que estar ali, porque as pessoas, não é só porque elas estão no Kawaii, ou porque elas estão presas, ou porque elas estão na periferia, que elas não querem acessar, mas para querer acessar tem que ter a mediação, e é o que tu trouxe, o acesso do transporte, ter tempo e dinheiro e, consequentemente, saúde mental pra, sei lá, tu trabalha na obra o dia inteiro e tu vai em um teatro de noite, ainda mais pago. Então é toda uma política social que é um problema que, querendo ou não, eu vou fazer só um recuo pedagógico aqui, vem de mais de 500 anos, é muito complicado. E aí, pensando até nas perguntas, lutar contra um mercado internacional que enfim... Tem um ponto aqui, aí de novo, a gente volta ao acesso, e o que você falou complementa muito com essa ideia do cinema, do teatro expandido, né? De novo, a gente não tá falando aqui especificamente de uma... Óbvio que agora eu vou levar um pouco pro lado da cidade, vou falar de plataformas específicas, mas a gente não está falando de uma plataforma específica. Acho que é a expansão do conceito, que é isso, o acesso, ele também passa pelo digital, ele também passa de levar o cinema e o teatro pra tua cidade. Já tem agora? Não. Então, pra tua cidade e por aí vai. Aqui em São Paulo a gente vê o totem comercial, eu vou no metrô e a TV do metrô é maravilhosa, que passa o que tá acontecendo na cidade, eu consigo me informar pegando o metrô. Claro que a gente vai ter isso também no Transurb lá em Porto Alegre, mas são acessos que eu saio, por exemplo, do centro de Porto Alegre, minha família é bem do extremo Zona Sul, ou se eu vou pro leste, pro Pinheiro, não tem ou teatro, ou outdoor, ou nada que relacione a arte, nada, e eu tô falando não só de teatro, de cinema, mas de qualquer linguagem. Então tá num lugar de... Eu encontro, claro, por buscar a ascensão social, então eu encontro um isolamento por não conseguir dialogar mais com o lugar que eu venho, porque as pessoas não assistem Bacurau e não têm um interesse além de Velozes e Furiosos, porque foram ensinadas a isso nos contextos que se tinha também na época, e eu fico muito feliz que agora a profissão de educador social, inclusive, vai ser regulamentada, e que é uma perspectiva de acesso que agora está na mesa do público. Aqui você já deu um exemplo que conecta muito com cidade, né? Só nesse exemplo dos totens e tal, ainda que tem um lado muito comercial, mas agora eu quero pegar na parte da arquitetura. E aí por isso que eu disse que às vezes eu não estamos falando de plataformas, agora a gente vai voltar um pouquinho para a plataforma. Eu vou começar essa pergunta do lado do cinema, mas ela é muito válida também aqui do lado do teatro, das construções. Né? A gente, especificamente no caso do cinema, né? Você disse que 90% estão dentro de shoppings, né? Sim. E esses cinemas de rua, né? A gente sempre teve muita discussão aqui, um cinema super tradicional tal, virou outra coisa e por aí vai.
por que essa relação ela também é importante? Aí pensando na cidade, por que ter um cinema ali na rua é um ato de resistência também, né? Porque muito do argumento tem a ver com segurança, violência e por aí vai, ocupação. Mas por que também é importante esse signo, né? O cinema. Isso vale pro teatro. Imagina, hoje praticamente nos grandes centros, um ponto turístico acaba sendo um teatro. O teatro ele é um elemento da arte que vai além da narrativa, né? Por quê? Por que falar da arquitetura aqui na nossa conversa também é importante e a gente não pode esquecer disso? Bom, eu não sou, né, da área da arquitetura e urbanismo, então eu vou trazer um pouco uma perspectiva, né? No meu entendimento, a forma que a gente se relaciona com os espaços, ela define, né, como você transita, onde você entra, onde você não entra. E o espaço dos shoppings, por exemplo, ele é o santuário do consumo. Então, se a gente fala de acessar o cinema dentro de um shopping, eu acho que todo mundo já tem essa experiência, né, e consegue visualizar que é um cinema de rede, uma rede grande, né, e que prioriza os blockbusters, por exemplo. Então, é um cinema voltado pro entretenimento e dentro de um espaço que tem como chancela de quem entra e quem não entra, quem pode pagar. Você não entra num shopping se você não vai consumir algo. É raro, né? E se a gente tem cinemas que são cinemas de rua, ele tá num lugar que é como você falou, né? Você tem pontos de referência numa cidade, que são os espaços culturais. E uma sala de cinema na rua tá dentro desse contexto, ele exerce esse papel social, né? Um espaço voltado para a cultura, voltado para o acesso à cultura, em que você pode entrar com muito mais facilidade. E eu tô falando facilidade considerando diferentes recortes sociais, né? De Sim, classe, mas gênero. Tá claro aqui algumas barreiras. Né? Existem catracas, vamos dizer assim, né? Para que você acesse um shopping, e um cinema de rua possui muito menos barreiras. E aí a gente tem também características, né? Porque são cinemas diferentes. Eu falo das redes porque a gente está falando de majors, né? Empresas que têm uma possibilidade, uma pressão econômica muito maior do que os cinemas, as salas de cinema independentes, né? E que são, em sua maioria, salas que estão nas ruas. Então, são empresas que também têm outros interesses, né? Tem um interesse também em exibir filmes independentes, exibir outros tipos de produção. É interessante o seu exemplo. Tem uma reflexão aqui, no caso da cidade, em tese, os shoppings, sim, são ambientes democráticos até um lado, mas também não são, né? Porque você, imagina, tem um signo, o shopping ele tem um signo. Ah, não, esse shopping é frequentado por esse perfil. Exato. E por aí vai. Então, isso aqui é um elemento muito importante, faz muito, muito sentido. E aí, Gabriel, voltando pro lado do teatro, diferentemente do cinema, eu consigo associar um pouco mais o teatro à cidade. É claro, temos teatro nos shoppings, mas temos teatro na cidade. E eu consigo fazer a associação do teatro com a cidade. Então eu consigo lembrar, olha, eu fui assistir a um espetáculo, mas é no teatro tal, que tem uma história, que tem uma relação. Nesse caso, como que a gente faz essa correlação? Cidade, teatro, acesso e por aí vai? Quando eu estava em Barão Geraldo, agora na Unicamp, em Campinas, tem o Teatro de Arena lá, né? E eu fiz esse experimento de perguntar no restaurante universitário, e isso eu fiz também em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no restaurante universitário que fica no centro, na fila, onde tem a maioria das pessoas, quem é que acessa a universidade pública ainda hoje, né? Pessoas brancas, com dinheiro, perguntar se eles conheciam o teatro ali, o Teatro de Arena de Barão Geraldo, ou lá no Rio Grande do Sul eu perguntava pra gente que era da medicina, gente do direito, gente das letras também, das humanas, ninguém conhecia sequer que tinha um curso de graduação em teatro. Porém, contudo, todavia, os meus alunos, eles iam sim muito a shopping, sem um tostão. E eles tentavam entrar nos shoppings, isso pré-pandemia, e aí os shoppings fecharam, e eles amavam ir ao shopping. Eles nunca conseguiram comprar nada no shopping, mas eles adoravam ir no shopping. Só que, querendo ou não, esses alunos que são os da universidade, da medicina, não sei o quê, eles vão ao cinema de rua.
E aí eu penso, pra quem que a gente tá falando, né? Porque eu acho que esse espaço burguês de falar mal do shopping, e óbvio que o shopping tem todos os problemas que nós sabemos, mas tá muito nesse lugar da gente que, querendo ou não, me coloco dentro disso, que é acesso à universidade pública, e que vai daí, obviamente, falar mal do consumo, e do shopping, de tudo isso, porque a gente teve isso quando criança, teve esse acesso. Quem não teve... não vai ter o pensamento do cinema de rua, não vai ter... Em São Paulo isso pode, porque se eu tô caminhando na rua eu vejo um teatro acontecendo. Porto Alegre já é muito mais difícil. Então o que eu penso é que eu acho que os meus alunos lá da Lomba do Pinheiro e o pessoal que eu conheço do Everton, meu colega do Desafio LED, do Grajaú aqui em São Paulo, eu tava com ele no Rio e a gente viu um shopping no centro do Rio e ele é de periferia, ele é pobre, ele tá batalhando, ele ganhou o LED com o projeto Mentoria na Perifa, o meu projeto se chama Habla Espanhol, e ele queria muito entrar num shopping ali no Rio e a gente comentou sobre isso na época, porque isso, no Grajaú ele não tinha esse acesso quando criança, nem a grana, nem de entrar, e a gente nem precisa falar o que os seguranças fazem com as pessoas no shopping. Então, será? Pois é isso, sabe? É uma formação, e só para complementar, antes, é uma mediação cultural e uma formação de acesso para buscar novas pessoas e como que isso chega na mídia, na comunicação, e como que a gente imprime essa perspectiva que todos nós conseguimos acessar. Que não é só um lugar, volta a falar do estereótipo da Belle Époque, né? Da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ou desses acessos da Vila Madalena, aqui Vila Mariana e tal. Da galera que anda no Minhocão também. Eu ando no Minhocão todo dia, eu vejo. Então eu penso pra quem que a gente tá fazendo cinema, pra quem que a gente tá fazendo arte, quem que a gente quer colocar nessas salas de cinema. Será que a gente quer que a periferia frequente cinema de rua e teatro de rua? Porque é isso, os meus colegas lá da Unicamp da Medicina e do Direito super vão nos festivais, meet, frequentam as coisas mais desconstruídas do mundo e odeiam os shoppings. Então eu penso pra quem que a gente tá falando. Eu acho que tem as duas perspectivas são muito válidas e tá muito claro que em ambos os casos a gente tem barreiras a serem desconstruídas aqui, né? Não é porque em tese o cinema tá na rua e ele dá acesso que não temos barreiras, ele temos várias. Sim. E o oposto é a mesma coisa. Eu acho que vale a pena completar o raciocínio, porque acho que a oposição que eu fiz, né, entre o cinema de rua e o cinema de shopping, não é minha intenção fazer um juízo de valor entre esses espaços, sabe? Porque eu acho que é essa mesma análise que a gente precisa fazer. Quem acessa esses espaços e quem quer acessar esses espaços. A minha observação, assim, é mesmo... Se a gente for pensar, o custo de mantenimento de salas de cinema é um custo bem alto. Porque a gente está falando, né, de projeção, de iluminação, ar-condicionado, enfim, é um custo alto. E se a gente for analisar o contexto do shopping, só o aluguel desse espaço, ele é altíssimo, né? Pra gente... Enfim, então eu acho que a análise que eu tento fazer é essa em cadeia. Qual é a empresa que pode pagar pelo aluguel de uma sala no shopping? E o impacto que isso tem no conteúdo que vai ser exibido. Exato, porque também não acho que faz sentido demonizar o papel dos exibidores, né? Que priorizam, sem cota de tela, priorizam sempre os filmes blockbuster. Porque o objetivo dessa empresa é que mais gente agora, né? Não daqui 10 anos. Mais gente vá no cinema, ocupe as salas, pague ingresso. Para que essa empresa continue funcionando. Então, eu acho que é um raciocínio meio em cadeia e uma conta mesmo que eu tento fazer. Que o espaço do shopping, ele acaba priorizando esse tipo de cinema, e que não digo que... Também não estou fazendo um juízo de valor, mas é importante a gente analisar que é apenas um tipo de produto. Sim, e são muitas camadas aqui, e é muito interessante porque o que está muito claro, e aí para terminar, está muito claro aqui, no começo a gente até... A gente fazia diretamente essa pergunta, né? Qual a relação do teatro, o cinema com a cidade? E aí nas respostas de você, olha o tanto de conexão que tem aqui, né? Até no caso de um shopping que você pode não ser acolhido, mas como também você pode ser acolhido pelo consumo. Né? Voltando de novo ao exemplo, eu quando criança, é óbvio, eu não tenho dinheiro, mas quero estar num shopping, talvez... pelo menos para sentir o cheiro do fast food, eu não sei. Mas sim, tem um não acolhimento, tem um acolhimento. No mesmo caso, num cinema de rua, é seguro, não é? E por aí vai. É muito interessante aqui, como que... Olha a relação total com a cidade. Sim, e no cinema de rua também, né? Você trouxe quem é que se sente à vontade para entrar, ou até quem tem vontade. Exato, e aí volta no ponto da formação de público. Se a gente tem
uma população que na sua maioria nunca teve oportunidade de conhecer a diversidade que existe na produção brasileira, como que ela vai sentir vontade de assistir se ela não conhece, né? Então tem esse papel muito, muito importante da formação de público e eu vejo que voltando no início, né, dentro desse projeto de fortalecimento dessa economia, desse setor, esse projeto passa por aí. Passa por investimento em projetos voltados para a formação de público, investimento em distribuição, incentivo à abertura de salas, porque também tem isso, né? A gente tem números que mostram se a gente não tem salas espalhadas, não tem mais salas, também não tem distância que se encurte, né? Se a sala mais próxima de você está a quilômetros de distância. Então, acho que são muitas frentes e acho que no nosso papo fica evidente isso, né? Como um sistema todo complexo, que precisa ser analisado com complexidade. E assim também, e é interessante, né? Você usou a palavra demonizar, assim, e acho que o objetivo não é demonizar nenhum lado, porque acho que todos os lados aqui têm seus pontos, mas eu adorei conversar com vocês, eu acho que de novo, são muitas camadas, eu acho que no caso do Gabriel, ele deixa muito claro a questão do acesso, a questão de, é isso, né, o teatro, a arte tem que estar lá, tem que ocupar o espaço, é sobre meio, é sobre ser atrativo também, eu acho que você deixa isso muito, muito prático. E você tem um olhar muito também da estrutura, da cadeia, da camada, né? Isso é muito legal. Queria super agradecer. A gente poderia continuar aqui em outros episódios. Mas eu acho que é isso, assim, a principal leitura aqui é a conexão que essa nossa conversa tem com a cidade, com os espaços e com tudo que a gente discute aqui no Habitability. Gabriel, obrigado, viu? Obrigado, eu posso só fazer um claro. marketing no meu trabalho. Se vocês, eu tô tentando imprimir teatro no mundo online para poder acessar mais pessoas também. Então eu trabalho, enfim, com venezuelanos, com pessoas com mais de 60 anos, e eu só queria informar que o meu trabalho tá na Udemy. Eu tô analisando um bonde chamado Desejo, a Blanche e tudo que acontece, enfim, com ela, e também tô trabalhando um pouco de teatro espanhol, então se quiserem procurar na Udemy teatro, enfim, um bonde chamado Desejo, e também no Super Prof Teatro e Hablas Espanhol, que é o meu projeto da Globo, que é unir teatro espanhol e também trazer online, pensando que há um importante espaço para instrumentalização, enfim, também de pessoas mais velhas, e o fazer teatro online, aprender espanhol também, tá no espaço de poder mostrar para os seus netos, para os seus filhos, olha, existe teatro também online, tal como a radionovela, e a gente poder procurar. Então eu só queria dar esses acessos para as pessoas, enfim, acharem que tem teatro online também e dá pra gente fazer teatro. Muito obrigado. Tem até um outro tema pra gente falar depois aqui, ó, o teatro como instrumento de socialização, ferramenta de inclusão e por aí vai. E Júlia, obrigado, viu? Obrigada pelo convite e esse espaço. Eu acho que a gente precisa cada vez mais de espaços assim, sabe? De diálogo entre diferentes áreas da sociedade. Porque a gente fica também cada um dentro da sua bolha e conversando com seus pares. É sobre furar bolhas. Então também aqui me coloco à disposição para seguir esse diálogo em diferentes espaços e que a gente consiga construir a sociedade que a gente quer, né? No mais profundo, eu acho que é isso. É isso. Não tá falando só de uma área específica, mas é de abrir possibilidades e espaços para todas as pessoas. É isso. Júlia, Gabriel, muito obrigado. É isso, vocês viram a relação do teatro e o cinema com a cidade, é muito importante. E de novo, né, como a gente sempre fala aqui no Habitability, é sobre ecossistema, são várias camadas, é muita coisa envolvida. Muito obrigado pela presença em mais um episódio do Habitability, a gente volta logo logo. O Habitability é um oferecimento da MRV & Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV, Resia, Essência, Logo e Urba.